Oi pessoal, estou aqui para corrigir a tarefa de vocês, certo? Que foi a 33, 35 a 41. Então vamos lá. Na 33, vocês podem observar que é uma atividade de pontuação, expressividade e efeito de sentido. E no caso existe uma pergunta bem aqui na primeira, que qual seria esse efeito dessa ausência de pontuação, né? Que traduziu nas diversas leituras que você ouviu. Então você deve colocar o quê? Que por conta da falta da pontuação, né, o texto pode ter o quê? Vários ritmos, porque vai depender de pessoa para pessoa, do tipo de leitura, ser o quê? Ser mais pessoal, ou seja, traduzindo para vocês, por conta da falta de pontuação, esse texto, ele pode ter o quê? Vários ritmos de leitura, tá bom? Na segunda questão, item A. Perguntou se houve alteração entre a primeira leitura feita por você, sem os sinais, e essas três últimas com a pontuação. Sim, porque houve essa questão dessa diferença dessa leitura? Porque no caso da pontuação, ela restringiu mais a forma de leitura, né? Porque sem pontuação você lê de qualquer forma, e com pontuação você restringe mais a forma que deve ser lida aquele texto. No item B, qual das possibilidades de pontuação produziu um sentido bastante diferente daquele que você percebeu na primeira? Então, como resposta, vocês devem botar o quê? Nas versões 2 e 3 do poema, o sentido é radicalmente alterado em relação às versões anteriores. Então, você deve colocar o quê? Que nas versões 2 e 3 do poema, o sentido é radicalmente alterado em relação às versões anteriores, tá bom? Continuando, na página 35, aqui só é a leitura, vocês vão fazer. Aí na 35, vocês vão responder essa primeira questão aqui, ó. Vão ler, óbvio, esse texto aqui e vão responder essa primeira. Na primeira estrofe, há comparações. Copie o esquema em seu caderno, substituindo esse quadradinho em cinza pelo termo comparado. Então, olhos negros, ele é comparado a quê? As noites sem luar. E olhos ardentes e profundos é comparado a quê? Ao negrume do mar, certo? Essas são as respostas. Na segunda é em duplo, então não é necessário fazer, tá bom? Continuando aqui, na 36. Na 36 vocês vão ter que ler essa tirinha e vão responder. Surya demonstra, no caso, que tem dificuldade para produzir um texto do gênero conto de fadas, mas revela que tem domínio sobre um outro tipo de gênero, né? Que gênero é esse? Então, no caso, a Surya, ela revela que domina o gênero textual poema. Essa resposta que ela diz que revela, né, ela revela que domina o gênero textual poema, pois ao pedir auxílio à fada madrinha, ela o faz por meio de versos rimados. Por isso que ela tem mais facilidade com os poemas. Na página 37, a continuidade com leituras, né, que vocês podem observar. Continuando. 38. Também é muita leitura para vocês fazerem, não esqueçam de fazer essas leituras, certo? Não estou explicando porque já foi explicado em outro vídeo, e aqui o intuito, o objetivo desse vídeo é apenas correção. E caso tenha alguma dúvida, né, deve me perguntar no momento do plantão. Então nessa página aqui, que é a 39, existe uma pergunta bem aqui, bem simples. Copie no caderno os termos que constroem um paradoxo, expresso pelo eu lírico do poema. Explique por que se trata de um paradoxo. Seria o quê? Vazio e cheio. Trata-se de expressões de sentido contrário. Então a resposta é essa, vazio e cheio. Por quê? Porque trata-se de expressões com sentidos contrários. Ok? Na página 40, vamos lá. Aqui vocês devem ler, nessa tirinha aqui, né, esse pequeno, digamos, uma caricatura, lembra? Uma caricatura, né? E um desenho em si. Aí vocês vão ter que responder esses itens. Item A. Observe a expressão do neto no último desenho, aqui. O que poderia revelar essa expressão diante da resposta recebida? O neto, a resposta é a seguinte. O neto parece ter ficado tranquilo ou satisfeito com a resposta. Então aqui ele parece ter ficado tranquilo ou satisfeito com a resposta. E também você vai ler a resposta do avô, a questão do menino. Aí você vai fazer o quê? Explicar a ambiguidade, isto é, o duplo sentido dessa fala, responsável pelo efeito humorístico. Então aqui, como resposta do item B, deve ser qual? A fala permite duas leituras. O avô evitará a invasão do mar e assim protegerá o neto. O avô já terá morrido quando isso acontecer. Então essa é a resposta do item B. Item C, qual dos sentidos foi entendido pelo neto? Qual foi o sentido que foi entendido por ele?
Provavelmente o sentido que o avô evitará esse acontecimento, né, que é a invasão do mar, e que irá protegê-lo. Foi isso que ele entendeu, né, que o avô irá protegê-lo da invasão do mar, certo? Na página 41, vocês vão observar aqui que existe uma tirinha também. Vocês vão responder a esse item A, certo? Vocês vão explicar no caderno o que provoca o humor na tirinha. Então, resposta: o fato de Hernia, né, pedir a Hamlet a definição do amor como sentimento, e ele dá a definição de amor como vocábulo, como palavra, né, como o que tem no dicionário, certo? No item B, relê em voz alta a fala do último quadrinho, dando a ela entonação. Então, isso aqui só é leitura no item B. No item C, você vai marcar o quê? Ao dizer a Hamlet, você é tão romântico, qual foi a intenção dela, né, da mulher? Foi a de criticar, certo? Então, essa foi a resposta e essas foram as páginas, né, da tarefa de casa. Não fiquem assustados. Professor, da 39 até a 41, da 36 até a 41, podem observar que são basicamente itens em cada uma dessas páginas. O importante é que você leia e entenda, certo? Então, fiquem bem e até a próxima.